Olá, tudo bem? Caros alunos da disciplina Economia e Sociedade, sejam bem-vindos à nossa aula com dicas de estudo para avaliação presencial da disciplina. Sou o professor Sidney Silvério e, conforme o combinado, hoje, nesta quinta-feira de feriado, nós vamos compartilhar com vocês algumas dicas de estudo. Bom, antes de adentrar as temáticas unidade por unidade, eu gostaria de falar que elaborei um questionário com 72 questões e respostas, passando por introdução à economia, princípios de micro e de macroeconomia. Então, é um material adicional e que ajuda no entendimento de conceitos, diferenciação de conceitos, entendimento de políticas econômicas, política fiscal, política monetária, política cambial, conceitos parecidos como crescimento econômico, desenvolvimento econômico sustentável. E além dessa lista com 72 perguntas e respostas, eu estarei disponibilizando um dicionário de economia que ele tem, dentre as temáticas econômicas e financeiras, centenas de verbetes. Ok? Então, o PDF desse dicionário, novíssimo dicionário de economia, o autor Paulo Sandroni, eu também estarei disponibilizando para vocês. Vamos lá? Então, você precisa entender o conceito da economia enquanto ciência autônoma, do seu objeto de estudo e a relação dele com aquele dilema: necessidades múltiplas e limitadas de pessoas físicas e jurídicas diante de recursos produtivos escassos. E aí, recursos produtivos de todas as ordens, passando por recursos materiais, recursos tecnológicos, recursos humanos, recursos financeiros e recursos ecológicos. Ainda na unidade 1, você precisa entender o que são os fatores de produção, que chamamos também de recursos produtivos, a classificação desses fatores, terra, capital e trabalho. A partir dele você tem a função de produção. Dada a tecnologia, os insumos produtivos, a função de produção ela vai visar a produção de bens e serviços nas economias. E independente de ser uma economia de mercado, uma economia planificada, que nós chamamos de socialismo, os fatores de produção, função de produção, elas existem. E o sistema econômico acaba ajudando a definir os grandes problemas básicos: o que e quanto produzir, como produzir e para quem produzir. Bom, dados os sistemas econômicos, as economias elas são formadas por bens livres e bens econômicos. Então, um bem livre ele satisfaz a necessidade humana, não tem custo, não tem preço, não tem sacrifício na obtenção. E os bens econômicos, como o nome sugere, eles são raros, têm limites, tem custo, tem preço, tem sacrifício na obtenção. Os bens econômicos podem ser tangíveis, materiais e intangíveis, que são os serviços. Você precisa entender o conceito de bem de capital, bem de consumo durável, bem de consumo não durável, bem intermediário, que são os insumos produtivos e os serviços. O conceito e as características. Há um modelo, diagrama do fluxo circular da renda, que é o modelo visual de funcionamento do sistema econômico. Ele envolve dois agentes econômicos, que são as famílias e as unidades produtivas, e ele envolve o mercado de fatores de produção e o mercado de bens e serviços. Okay? Então, é necessário que você entenda a dinâmica entre esses dois agentes econômicos nos dois mercados, remunerando fatores de produção. Ainda na unidade 1, algumas questões foram elaboradas a partir da curva de possibilidade de produção, também chamada fronteira de possibilidade de produção. Aqui você precisa conhecer o conceito
e a análise, quando você está em algum ponto sobre a fronteira, sobre a curva, quando você está antes da fronteira e depois da fronteira. E, finalmente, em relação à unidade 1, a divisão didática do estudo econômico, da teoria econômica. Então, você precisa entender o conceito de microeconomia e de macroeconomia. Então, a microeconomia, que tem uma relação com o mercado consumidor, o mercado produtor, as estruturas de mercado e a formação de preços. E a macroeconomia, os agregados econômicos. Então, mercado de bens e serviços, mercado monetário, mercado de divisas e o mercado de trabalho e as variáveis de agregados econômicos que são determinadas, portanto, em cada um dos mercados mencionados. Unidade 2. Unidade 2, aqui você estuda a teoria da demanda, a teoria da oferta, aqui você estuda estruturas de mercado. Mas o que eu estou colocando item por item em cada unidade foram questões elaboradas por mim, utilizando esses conceitos, utilizando essas temáticas, utilizando, portanto, aquilo que se pode inferir, abstrair a partir do conceito. Curvas de indiferença e utilidades marginal e total, você precisa entender o conceito e como interpreta. A curva de indiferença ela está baseada na utilidade. A utilidade é o prazer que o consumidor sente em consumir bens e serviços. Em cima da mesma curva de indiferença, o nome já sugere, o consumidor ele está indiferente, considerando o mix de dois produtos considerados. Quanto mais distante da origem, então uma curva de utilidade 2, ela dá mais prazer do que a 1, uma curva de utilidade 3 daria mais prazer que 2 e 1. Quanto mais distante da origem, mais prazer, né? Mais é melhor que menos. Em relação à utilidade marginal, que é o prazer a partir do consumo de uma unidade adicional de qualquer produto, de qualquer bem ou serviço na economia. Então, esse crescimento ele se dá numa evolução em que o prazer vai diminuindo a partir do consumo adicional de uma unidade. Poderia ser um copo de água, poderia ser um copo de suco, poderia ser um copo de chopp. Então, à medida que você consome uma unidade a mais, o prazer dessa unidade vai diminuindo. Então, esse é o conceito da utilidade marginal. A utilidade total é você ir somando o prazer que você tem pelo consumo de unidade a unidade. Mas tem nos slides, está nas aulas e também no livro, ok? Então, entenda e diferencie esses conceitos de utilidade marginal e total e também das curvas de indiferença, que nós chamamos de curvas de utilidade. Em relação à microeconomia, o conceito de bens complementares e exemplos, o conceito de bens substitutos e exemplos, conceitos de bens normais e bens inferiores com exemplos, o conceito e a interpretação gráfica de um excesso de oferta e excesso de demanda, determinantes da oferta e determinantes da demanda, lembrando que o deslocamento da curva de oferta e demanda se dá por um desses determinantes. Se você mexe no preço do bem que você está analisando, não há deslocamento da curva, você apenas se movimenta ao longo da curva de oferta ou da curva de demanda, ok? Em relação à lei da oferta e da demanda, você precisa entender o conceito de efeito de substituição e o conceito de efeito renda, ok? Bom, diante de aumentos de oferta e demanda, há um deslocamento da curva de demanda e da curva de oferta para a direita. Diante de reduções na quantidade demandada e na quantidade ofertada, ambas as curvas se deslocam para a esquerda. E o que provoca esses aumentos e diminuições são os determinantes da oferta e da demanda. Ainda na unidade 2,
O conceito de elasticidade-preço da demanda, elasticidade-preço cruzada, elasticidade-preço da oferta e elasticidade-renda, você precisa saber o conceito de cada um desses coeficientes. Em relação à demanda, ela pode ser elástica quando há uma sensibilidade a alterações de preço. Então, o preço subiu 10% e o consumo reduziu em 15%. Isso é uma demanda elástica. Uma demanda inelástica é quando as alterações de preço não são sentidas no bolso. Por exemplo, o preço ele subiu 10% e a quantidade comprada, consumida, demandada diminuiu apenas 5%. Então o preço subiu 10%, a quantidade consumida caiu 5%, uma proporção menor ao aumento do preço. Isso é demanda inelástica. E a demanda unitária é quando o aumento do preço com a consequente redução segue a mesma proporção. O preço subiu 10%, a quantidade consumida diminuiu 10%. Dito de outra forma, a demanda elástica é quando o coeficiente é maior do que 1, a demanda inelástica é quando o coeficiente é menor do que 1 e a demanda unitária é quando o coeficiente é igual a 1. Você precisa entender a relação da elasticidade cruzada quando o sinal é negativo, se está relacionado com qual tipo de bem, e quando a elasticidade cruzada, o coeficiente ele é positivo. Okay? Então você precisa olhar na aula, nos slides e no livro e entender essa diferença. Quando o coeficiente é negativo, quando ele é positivo, a relação que ele tem com os bens econômicos. Ainda na unidade 2, microeconomia, nós temos o cenário em que o comprador e o vendedor, em que o demandante e o ofertante atua, que é a estrutura de mercado. Então, existe a concorrência perfeita e o monopólio, os dois extremos, e o intermediário, que é a concorrência imperfeita, nós chamamos de concorrência monopolística e oligopólio. Todas essas estruturas de mercado, essas 4 estruturas de mercado, nós analisamos levando em conta o número de vendedores, o tipo do produto, se é homogêneo ou diferenciado e se há ou não barreiras à entrada. E se houver a barreira de entrada, se ela é baixa, se ela é média ou se ela é alta. Então você precisa também dominar esses conceitos, características e diferenciações, tipos de estruturas de mercado. Na unidade 3, aqui o estudo é o estudo da macroeconomia, agregados econômicos. Então você precisa entender o conceito de produto interno bruto. Então ele pode ser mensurado na ótica da produção agregada, que a palavra mágica são bens e serviços finais produzidos em um ano, no estado, no país ou no município. O PIB, ele ainda pode ser considerado na ótica do consumo, que é a demanda agregada, somatório de consumo das famílias, investimentos privados, gastos do governo e exportações líquidas. E o produto interno bruto ele ainda pode ser considerado na ótica da renda agregada, somar salários, lucros, juros, dividendos, aluguéis. Na unidade 3, nós temos ainda os conceitos de taxa de câmbio nominal e de taxa de câmbio real. Então você precisa entender o conceito e a diferenciação e ainda em relação à taxa de câmbio real, você calcular tendo o preço do produto estrangeiro, do produto na economia interna e a taxa de câmbio nominal. Ok? Mas a taxa de câmbio nominal é um conceito muito tranquilo. É a moeda nacional em termos de moeda estrangeira. Ok? Ainda na unidade 3, você precisa entender o conceito da inflação, as causas e os tipos de inflação e os efeitos e consequências da inflação. Ok? Então, a inflação ela é uma alta generalizada e persistente no nível de preços da economia. Ela pode ser uma inflação de custo de demanda estrutural inercial
e as consequências são a destruição do poder aquisitivo, isso impactando trabalhadores, consumidores assalariados, empresários, empreendedores, mercado de capitais e o próprio governo, pelo efeito Oliveira Tanzi. Ainda na unidade 3, você precisa entender o conceito da política fiscal, os tipos, que é a expansiva e a contracionista, e como que se executa uma expansão fiscal ou uma restrição fiscal. Ainda, ato contínuo. Na unidade 3 nós temos o conceito de política monetária, meios de pagamento, agregados monetários, instrumentos de política monetária. Ela pode ser expansiva, e como que você define e quais instrumentos o Banco Central utiliza para uma expansão monetária, e também o conceito e quais instrumentos são utilizados para uma contração monetária. Uma política monetária contracionista ou restritiva. Ainda na unidade 3, você precisa entender quais são as funções da moeda, né? São 3, meio de troca, unidade de conta, reserva de valor, os motivos para demandar moeda, motivo transação, motivo precaução e motivo especulação. Então, entender as funções, os motivos e também a relação que isso tem com a condução da política monetária. Ainda, na unidade 3, os conceitos de população residente, população economicamente ativa, população não economicamente ativa, pessoas incapacitadas ao trabalho. Taxa de ocupação, taxa de desemprego, tipos de desemprego. Crescimento econômico, desenvolvimento econômico e desenvolvimento econômico sustentável. Isso aqui também tem uma relação com a unidade 5, porque é o mesmo conceito de ecodesenvolvimento. Crescimento econômico é quantitativo, eu olho o PIB per capita, a evolução do PIB ao longo do tempo. O desenvolvimento econômico, ele tem crescimento econômico, mais melhorias na qualidade de vida. Medidos por acesso à educação, saúde, segurança pública, alimentação, vestuário. Então, melhorou a qualidade de vida, é a economia crescendo, isso é desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico sustentável é o ecodesenvolvimento, a economia cresce, melhora a qualidade de vida das pessoas, dos cidadãos, e nós mantemos o equilíbrio ecológico. Então, o desenvolvimento econômico sustentável, ele é baseado num tripé, em 3 pilares, que é exatamente a evolução da economia, medida pelo PIB per capita, passando pela dimensão social, melhorando a qualidade de vida, e pela dimensão ecológica, prudência ecológica, equilíbrio nos recursos naturais, renováveis e não renováveis, e também na questão da gestão do lixo, dos resíduos sólidos, líquidos e gasosos. Na unidade 4, você precisa entender a teoria das vantagens comparativas, que ela tem uma relação direta com custo de oportunidade e com preços relativos. Ainda nessa unidade, os regimes cambiais, então regime de câmbio fixo e regime de câmbio flexível flutuante, vantagens e desvantagens. A apreciação ou valorização cambial, como ocorre e a quem favorece. A depreciação ou desvalorização cambial, como ocorre e a quem favorece. E tudo isso relacionado com um processo de internacionalização, de globalização produtiva, econômica, financeira e cultural. E finalmente, na unidade 5, os pilares do ecodesenvolvimento, que é o desenvolvimento econômico sustentável, tem aderência com a unidade 3. E as diferenças entre a economia ambiental e a economia ecológica. Então, a economia ambiental é a corrente dominante, é chamada de mainstream, ela é considerada de sustentabilidade fraca, a função de produção vai considerar uma substituição perfeita entre os fatores produtivos, ela busca crescimento sustentado, a eficiência alocativa.
E para a economia ambiental não há limites ao crescimento econômico no curto, no médio ou no longo prazo, por questões ambientais. A economia ecológica, por sua vez, ela é considerada de sustentabilidade forte. Aqui busca-se um crescimento econômico sustentável, em que a economia cresce sem destruir o planeta Terra. Aqui, a função de produção, ela não considera a substituição perfeita entre os fatores produtivos. A economia ecológica, ela considera que o sistema ele é linear e aberto. Nós temos entrada para a economia, que são os materiais, que são as matérias-primas gerando bens e serviços, que é a saída econômica. Nós temos uma entrada para o ambiente, que é o uso de água, de recursos naturais, e depois a saída, que são as emissões, tanto impactando o solo, mananciais de água e a atmosfera. Então, para a economia ecológica, no longo prazo, haverá restrições, haverá limites ao crescimento econômico. Okay? Ambas as correntes ou escolas de pensamento econômico do meio ambiente, a economia ambiental e a economia ecológica, elas valorizam muito a tecnologia. Só que para a economia ambiental, a tecnologia é tudo. Para a economia ecológica, a economia ajuda, mas não resolve tudo, porque nós não vivenciamos motos perpétuos. Então, a lei da termodinâmica, aqueles princípios da física, vão dizer que há uma degeneração, que há uma degradação. Não há máquina alguma que produza, por exemplo, de forma ininterrupta, que está trabalhando 24 horas por dia, 365 dias por ano e segue para a eternidade. Não há nada assim no planeta, em razão da lei da entropia. Então, diante de tudo isso, os economistas ecológicos eles vão colocar limite até aquele princípio utilizado nas embarcações, aquela linha de demarcação chamada linha de Plimsoll. Então, a economia ambiental ela vai dizer, olha, a eficiência precisa existir em todos os níveis, a eficiência alocativa, usar recursos produtivos escassos para atender ao máximo às necessidades humanas, de forma otimizada. Bom, a ideia do navio, se você coloca uma carga que usou todos os princípios de otimização gerencial, ela está otimamente colocada na embarcação. Mas se o limite do navio não for respeitado, o navio afunda. Então o planeta Terra é único. Na ideia do Herman Daly, é um mundo quase cheio e a gente precisa de fato olhar com carinho todas essas nuances. Por isso que até mesmo o mercado de capitais, na Bolsa de Valores, já olha a questão ambiental. A legislação ela tem sido rigorosa, principalmente a partir dos anos 90. O próprio consumidor ele tem demandado cada vez mais produtos ecologicamente corretos. Os selos ambientais de origem, por exemplo, das mercadorias, se está respeitando as leis ecológicas, as leis ambientais e assim sucessivamente. Então, pessoal, essas são as dicas que eu poderia, baseado nas questões elaboradas, passar para vocês, dadas na prova. Então, só para mostrar aqui o material extra de questões, então eu elaborei 72 questões e respondi as 72 questões. Então, fazendo aqui uma passagem rápida. Então, eu começo aqui definindo ciência econômica, os fatores de produção, função de produção, bens livres, bens econômicos, problemas econômicos fundamentais, diferenciando a economia de mercado e a economia planificada, a fronteira de possibilidades de produção, custo de oportunidade, diagrama do fluxo circular da renda. Aí a gente avança para a economia normativa e positiva, conceito de microeconomia, o que é o ceteris paribus, ou tudo mais mantido constante, equilíbrio parcial, equilíbrio geral,
Aí a gente vai para conceitos de demanda de mercado, oferta de mercado, equilíbrio de mercado, determinantes, bem normal, inferior, superior, bem substituto, bem complementar e segue, ok? Então, perguntas e respostas e também o dicionário do Sandrone. Então, novíssimo dicionário de economia, Paulo Sandrone. Isso aqui também será disponibilizado para vocês. Fala de encerramento das nossas aulas ao vivo. Então, vida longa e próspera a todos nós. Espero ter contribuído para que vocês obtenham uma nota de aprovação na disciplina. Até uma próxima oportunidade.